Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Congregação Bíblica Bereia. E neste culto, embora estejamos nos encontrando de forma online, fazendo esse culto de forma online, de forma virtual, esse culto é um momento provisório. Um momento provisório de nós que queremos desejar, nós que queremos cultuar a Deus, nós que desejamos isso. E assim como esse é um momento transitório, a nossa vida também é. Essa vida neste mundo, o nosso culto a Deus neste mundo é transitório. Mas, assim como nós ansiamos, desejamos que logo venham os cultos presenciais para podermos de forma plena viver como igreja, o que hoje virtualmente não é possível. Da mesma forma, todos os crentes, todos aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador, precisam ou simplesmente anseiam pelo retorno de Cristo. E aí nós vamos viver uma vida plena, uma vida completa. Desejo que nessa noite o nosso culto a Deus, mesmo separados, mas unidos no mesmo coração e espírito, seja um culto agradável ao Senhor. E que cada um de nós seja edificado com a sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por esse tempo que podemos ter como igreja e como aqueles que temem ao Senhor. Nós queremos juntos, com o mesmo coração, Pai, em uma só alma, embora separados geograficamente, nós queremos cultuar ao Senhor, glorificar o seu nome e aprender do Senhor através da tua palavra. Usa cada irmão nessa noite que vai transmitir com as suas habilidades, com o seu serviço, a mensagem a nós, seja pela música, seja pela tua palavra. Que o teu povo, Senhor, cresça nesta noite e que aqueles que não o conhecem busquem a satisfação completa que só há em Jesus. Em teu nome santo é que nós oramos. Amém. Abençoado o culto. Boa noite a todos, boa noite igreja. É muito bom a gente estar aqui de novo, juntos nesse tempo, para procurar a Deus, né? Procurar entender a sua palavra, procurar louvar Ele realmente pelo que Ele é e pelos seus grandes feitos, né? Assim como a gente viu até não no culto passado, no outro, né? A importância de a gente lembrar realmente os grandes feitos de Deus, né? Que a gente possa cantar os louvores a seguir lembrando disso, né? Lembrando grandes coisas que Deus fez, mas principalmente aquilo que Ele é, né? Louvando a Deus por quem Ele é, né? Por tudo que Ele é em si, a sua própria essência. Então, o primeiro louvor que a gente vai cantar chama-se Quero Louvar-te. E a gente pode até cantar esse louvor, né? Pensando também, né, no culto passado, né? Lembrando de que a gente ouviu sobre como a gente deve levar o Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho e qual é a grande recompensa final disso, né? Isso é o próprio Deus, né? A mensagem em si também é Deus, né? A gente ainda não chegamos nesse momento de receber a grande recompensa de estarmos frente a frente com o nosso Deus,
mas nós esperamos esse dia com alegria e a gente quer louvar a Deus enquanto esse tempo não chega, tentando buscar Ele cada dia mais e mais, como o próprio louvor diz, e realmente louvar e buscar essa proximidade com Deus a cada dia, esperando que o grande dia em que a gente esteja face a face com Ele chegue, né? Então que a gente cante esse primeiro louvor pensando nisso. Antes do próximo louvor, eu queria ler um texto que está em Jó 36, do 22 ao 26, que diz: Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhes prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular o ano de suas existências. Os anos da sua existência. Então, nós temos um Deus realmente grande, um Deus realmente justo, que ninguém sequer pode perguntar a Deus se ele agiu mal, porque a justiça dele supera de qualquer um, ele é a própria justiça. E todos os habitantes da terra, sem exceção, podem ver as grandes obras de Deus. Porque nós vivemos na sua grande obra, toda a criação é a obra dele, nós somos obra dele, embora caída pelo pecado, nós fomos criados por ele, devemos tudo isso a ele. Mas a gente pode realmente nos alegrar e louvar a Deus, né? Lembrando de grandes coisas que ele fez, né? Toda a sua criação, né? E realmente pelo seu poder que a gente não consegue imaginar, né? Para poder ter realmente criado tudo isso, mantido e ser soberano sobre tudo isso, né? Então o próximo louvor é Quão Grande És Tu. E a gente vai poder lembrar e cantar a Deus, né? Agradecendo a Deus por isso, né? Por essa grandiosidade dele, que nos dá segurança que tudo que ele promete, ele realmente tem poder para cumprir.
O próximo louvor, além da gente cantar agradecendo pelas grandes obras da criação de Deus, a gente também quer lembrar uma outra característica de Deus, que Deus é um rei justo. Ele realmente é soberano sobre toda a criação, porque a criação lhe pertence, ele realmente é o criador de tudo, mas ele é um grande rei justo, né? E o próximo louvor é Rei das Nações, que a gente possa louvar a Deus, lembrando realmente da soberania dele sobre todos, né? Então, que nós vamos cantar essa noite. Também gostaria, na verdade, de ler um texto antes, né? Que está lá em Salmos 92, do 1 ao 4. Embora que seja um salmo curto, seja interessante até quem puder ler tudo. Mas do 1 ao 4 diz o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Acabei lendo os 5 também. Esse último louvor é um lembrete de tudo que a gente já cantou hoje, das grandes coisas que Deus fez. Ele fala de tudo um pouco isso.
e da sua justiça, da sua grandeza. Mas ele tem um adicionar bem importante e que fala sobre realmente sobre algo de nossa parte. O nome do louvor chama-se Consagração, e além de cantar e louvar a Deus por tudo que Ele é e aquilo que Ele merece ser louvado, ele também é uma confissão e uma entrega. Então eu peço que quem for cantar preste atenção na letra, porque ele fala muito sobre a entrega da nossa vida na mão de Deus, essa dedicação da nossa vida na mão de Deus, né? A vontade dele, né? Aquilo que ele quer para nossa vida. Então, realmente, quando a gente for cantar este louvor, pense na letra, né? Pense o quão forte ela é, e lembrando que a gente deve cantar a Deus não louvores musicais, não são músicas, né? Isso aqui deve ser a verdade. Então falo para nós todos, né? Cantemos pensando realmente nessa letra, né? E no que ela tem a dizer para nós, né? Eu até queria fazer um pedido para quem puder, nesse último louvor, poder cantar em pé, lembrar um pouco do tempo de sala, onde estávamos reunidos e cantávamos junto em pé. E então, quem puder cantar esse último louvor, por favor, cantar em pé também. Boa noite, irmãos. Transborda o meu coração.
Boa noite, queridos irmãos aqui da Congregação Bíblica Bereia. Boa noite a todos os demais irmãos que estão conosco aqui no nosso culto online, aos amigos. Nós agradecemos mais uma vez por sua participação conosco aqui no nosso culto. É tão bom, mesmo nesses dias de pandemia, onde muito da nossa vida precisou ser ajustada e adequada, e também até a nossa vida de igreja, né? Nossa forma de adorar e cultuar Deus também precisou sofrer modificações, mas nós estamos contentes de ver a graça do Senhor nas nossas vidas, de ver a sua bênção, o seu cuidado, a sua direção, sua proteção sobre todos nós, nossas famílias, nossos lares, nossa igreja. Obrigado por sua participação. Como sempre temos dito aqui, o nosso objetivo é que esse culto, que é um culto de adoração a Deus, Ele que é o único digno de receber toda a adoração, que esse culto também seja um culto de encorajamento, de desafios para o nosso coração, para a nossa alma, ao nos colocarmos diante desse Deus que é 3 vezes santo, que é majestoso, que é poderoso, e possamos então ali aos pés dele e da sua palavra sermos ministrados nas nossas necessidades, que o Senhor possa nos encontrar onde cada um de nós está neste momento, e nesse encontro trazer conforto, consolo, encher o nosso coração da sua presença, da sua graça, da sua bênção. Essa é a minha oração e é o meu desejo também. Estou contente que nesta semana eu pude fazer o teste da Covid-19 e o meu teste negativou, ou seja, eu não fui contaminado pelo coronavírus, então os sintomas que eu vinha sentindo eram mesmo de uma síndrome gripal com aquela infecção das amígdalas, e já me sinto bem melhor com a graça de Deus. Também foi uma semana difícil, porque tivemos o falecimento do nosso irmão James, e isso trouxe muita comoção aos nossos corações, pelo seu testemunho, pelo seu legado, também por sua família, né? A esposa, os filhos, e um pouco de tristeza vem sobre o nosso coração, especialmente sobre o meu coração, porque eu convivi muitos anos com o James. Como eu já escrevi, tenho impressão no meu perfil no Facebook, que o James foi o meu primeiro líder espiritual, né? Quando eu me converti lá bem jovem, aos 17 anos, e fui para a igreja, ele era um dos líderes da igreja, junto com mais 3 outros irmãos. Então o James esteve muito presente no início da minha caminhada com Cristo, e ele e a sua família sempre foram uma referência para mim e posteriormente também para a minha família. E nós vivemos muitas experiências juntos, seja de igreja, seja experiências de família, e guardamos então na nossa lembrança boas memórias, os bons momentos que nós passamos juntos. Fica a saudade, a tristeza da partida, mas fica o consolo e o conforto de que em breve, eu creio, muito em breve, nós nos encontraremos na glória celestial e passaremos toda a eternidade juntos, adorando aquele que morreu, mas que venceu, e que em breve vai voltar para nos buscar e nos levar para casa. Então, bendito seja Deus, que faz todas as coisas, que controla todas as coisas, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Meus queridos, nós estamos aqui nessas últimas semanas estudando o capítulo 40 do livro de Isaías. Nós vamos continuar hoje, e antes que vamos lá para o capítulo 40, eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos diante do Senhor por intermédio do Senhor Jesus Cristo, prestando esse culto ao Senhor de adoração, reconhecendo as nossas fraquezas,
a nossa vulnerabilidade, reconhecendo a nossa necessidade do Senhor, dia após dia, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. E nós te louvamos, Senhor, porque exatamente todas essas coisas nós temos recebido do Senhor. Não fosse a tua graça sobre nós, certamente nós não estaríamos aqui neste momento, te cultuando, te louvando e te bendizendo no. Eu agradeço pela minha vida, pela minha família e por todos que estão acompanhando esse culto, que o Senhor se manifeste no nosso meio, no nosso coração, na nossa alma, usando, Senhor, tudo que está sendo realizado nesse culto e também agora em especial ao abrirmos a Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco através da sua santa, eterna e bendita palavra. Que sejamos confrontados, que sejamos desafiados, consolados, encorajados, mas que de alguma forma, Senhor, nós saiamos diferentes desse culto, realmente ministrados pela Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito Santo nos corações de cada um de nós. Abençoa-nos nesse tempo, nos ajuda a entender a Tua Palavra e eu peço a Tua graça para poder expô-la diante dos irmãos, dos ouvintes, o que sem dúvida é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 40 de Isaías. Isaías 40. E hoje nós vamos fazer a leitura dos versos 12 a 17. Eu passo a ler então, Isaías 40, começando no versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. É muito importante nós não esquecermos, ao progredirmos aqui neste grande capítulo 40 aqui da profecia de Isaías, que essas palavras que nós estamos considerando aqui originalmente, elas foram endereçadas, elas foram escritas para um povo que seria desterrado, um povo que seria desmoralizado, um povo que haveria de ser conquistado por uma outra nação. Eles seriam desarraigados de sua terra natal e deportados para uma nação inimiga. E lá no cativeiro, no exílio, lá na Babilônia, eles permaneceriam 70 anos. Então notem, meus queridos, que havia muitas razões concretas para a ansiedade, para a preocupação. Havia um julgamento divino prometido que cairia sobre eles, e isso aconteceria por causa da desobediência deles, e este julgamento ele estava se aproximando.
A cidade de seus pais, a cidade natal de seus próprios filhos estava em ruínas. O local de adoração, o templo construído por Salomão, estava prestes a ser destruído, e a promessa de que um dia todas as nações da terra viriam e adorariam perante o Senhor ali no Monte Sião parecia não ser mais um sonho razoável. Ou seja, Israel estava em grande necessidade de consolo. E isso não era algo superficial, não era algo passageiro. Não bastaria um tipo de consolo que por breve momento trouxesse ânimo e que então se dissipasse ao passar algum tempo. Precisariam de um consolo forte e duradouro, algo que lhes faria manter a esperança mesmo nesses momentos aí mais escuros. É este tipo de conforto que o povo recebe aqui neste capítulo 40 de Isaías e através do restante desta profecia. É um conforto não produzido pelo próprio profeta, não como aqueles falsos profetas que são mencionados lá em Jeremias capítulo 6, aqueles que procuravam curar a ferida do povo de Israel superficialmente, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Este conforto aqui é um conforto que o próprio Deus está providenciando. E ele faz assim, em primeiro lugar, através de sua palavra, com a promessa de sua salvação, e em segundo lugar, ele faz isso mostrando a sua grandeza e a sua majestade. Nós vimos na última mensagem a maneira através da qual Deus irá lidar com todo o seu povo naquele dia em que ele voltar, em que ele estiver com o seu braço estendido para dominar, para recompensar e para manifestar o seu cuidado e alegria, que será estar na sua presença. Que dia maravilhoso de conforto isso será para o povo de Deus. E isso é algo também que todo o cristão tem e pode antecipar. Mas neste meio tempo, até que o Senhor venha, onde nós podemos encontrar consolo para este momento? O que pode ser nossa esperança? O que pode nos deixar calmos e tranquilos neste mundo? A resposta nós podemos encontrar aí no versículo 9, quando o profeta e Jerusalém, portadores das boas novas, recebem instrução de subir para um alto monte e levantar a sua voz poderosamente e proclamar para as cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Desculpe. Deus é o nosso consolo neste mundo. Não somente por aquilo que Deus tem feito, não somente por causa das bênçãos que Ele nos concede, mas especialmente por aquilo que Ele é. Não se trata de uma teologia tola que diz que nunca, jamais, algo de ruim vai nos acontecer, mas o próprio Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um auxílio bem presente em momentos de angústia. Mesmo que a terra mude e se abale e os montes sejam lançados para o mar, não temeremos. Deus é o nosso refúgio. Isso é tanto verdade para nós como foi para Moisés, quando ele lembrou os hebreus, antes que entrassem na terra prometida. Moisés disse as seguintes palavras, deixa marcado aí em Isaías 40, venha comigo para Deuteronômio, capítulo 33, Deuteronômio 33, versículo 26.
versículo 26, não há ninguém como o Deus de Jessurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. O problema para muitos cristãos hoje é que eles não conhecem a Deus suficientemente como Ele é descrito em sua própria palavra, e sem isso não conseguem confiar em Deus conforme tudo aquilo que se revela sobre Ele em sua palavra. A igreja tem negligenciado o caráter de Deus em nossos dias. Hoje, quando nós mencionamos o nome de Deus, isso causa pouco ou nenhum impacto. Não inspira muita reverência em nossos corações, não encoraja tanto a nossa fé, ou não nos dá tanto encorajamento diante das adversidades da vida. O nosso conceito de Deus tem sido esvaziado de uma compreensão de quem Deus é, de seus atributos. Aquele conhecimento verdadeiro de Deus, que tem dado força à igreja tantas vezes no passado, diante do sofrimento, diante das perseguições, no meio das incertezas, tem sido muito superficial na nossa compreensão hoje de quem é Deus. Quem é Deus para você? Parece uma pergunta tão simples, mas que pergunta importante, que pergunta profunda. Na resposta a esta pergunta está a resposta e a solução a todo o problema que podemos enfrentar, o problema do nosso pecado, o problema da morte, o problema de tudo aquilo que se levanta em nossa vida. Deus é um Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, justiça, bondade e verdade. Na resposta a essa pergunta, quem é Deus, nós encontramos tudo aquilo que as nossas almas precisam para ter consolo. E são passagens como esta passagem que precisam ser contempladas, nas quais nós precisamos meditar, se é que nós vamos encontrar este mesmo consolo neste mundo. Então, com tudo isso em mente, há 3 coisas sobre Deus, que é o nosso conforto, que nós queremos aprender hoje à noite e que nós queremos tirar tempo, então, para considerar. Em primeiro lugar, percebemos que não há limites em seu ser e em seu poder. Vamos olhar novamente para o versículo 12 de Isaías 40. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? A primeira coisa que nos salta à vista aqui, que me salta à vista, é a imensidão de Deus em comparação com a sua criação. Ele está acima desta criação. Ele vê e olha para esta criação numa escala totalmente diferente da escala que nós percebemos este mundo e como nós interagimos com ele. As coisas que para nós parecem vastas, imensas, insondáveis, Deus as considera pequenas e insignificantes em comparação consigo próprio. Ao lado de Deus, todos os oceanos combinados, todas as montanhas empilhadas umas em cima das outras não são absolutamente nada.
Essas coisas comparadas com a grandeza de Deus são consideradas absolutamente insignificantes. O próprio profeta Jeremias nos diz o seguinte, lá em Jeremias, no capítulo 23, Jeremias 23, versículo 24. O profeta Jeremias diz o seguinte: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Perante esse Deus grandioso, majestoso, perante Ele, todos os habitantes da terra são reputados como nada. Mas notem o seguinte, não é só o ser de Deus que está além de qualquer comparação. Isto também é verdade sobre o seu poder. Ou seja, ele não somente é infinito em relação à sua criação, mas também percebemos que ele é todo poderoso em relação à criação. Veja aí no versículo 12 de novo, quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo? Definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus limites? Obviamente que essas perguntas aqui são perguntas retóricas. Nós sabemos a resposta mesmo antes que nos seja respondido. Somente Deus é capaz de algo assim tão magnífico, tão fantástico. Ele tem demarcado os céus a palmos. Aquilo que os homens têm levado centenas de anos só para tentar entender um pouquinho, Deus mede com uma das menores formas de medidas que nós encontramos na Bíblia. Ou seja, a distância entre o dedo mindinho e a ponta do dedão. É assim que ele mede os céus. Ele tem calculado o pó da terra e tem pesado os montes em uma balança de precisão. O que os homens usam para determinar o peso dos objetos mais pequenos, Deus usa com maior facilidade para pesar as formações de terra mais grandiosas do planeta. Em segundo lugar, nós devemos considerar, em relação a este Deus que é o nosso consolo, é que Ele não tem necessidade de coisa alguma. Ele não precisa de conselhos ou de alguém que lhe ensine qualquer coisa. Vamos ler novamente agora os versículos 13 e 14. 13 e 14. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? O Deus que consola o seu povo, ele não precisa receber informações de nós sobre qual seria a melhor forma em que talvez ele possa levar o seu plano adiante, ou como o nosso bem pode ser realizado de uma forma mais sábia. Ele não precisa de conselhos, ele não precisa de instrução, ele é suficientemente sábio em si próprio. É ele quem traça todo o plano e o curso em que as coisas devem seguir. Ele é suficientemente sábio para determinar a forma através da qual o seu povo deve ser santificado e também a forma pela qual o seu próprio reino e a sua própria glória serão promovidos entre as nações da terra. Sem se tornar irresponsável ou tolo ou até mesmo fatalístico, nós devemos aceitar o fato de que as coisas são como são e de que a providência de Deus está se desenrolando
E nós devemos aprender a deixar isso sobre os ombros dele, sob a responsabilidade dele. Cabe a Deus reinar, governar e determinar. E ele faz isso de tal forma que a sua própria sabedoria, e não a nossa, seja honrada como uma sabedoria perfeita. Nós podemos depender dele e saber que ele é totalmente digno de confiança, ele é justo em seu conhecimento, sua compreensão é perfeita, ele é perfeito em conselho, ele trabalha e opera com excelência. Nós podemos confiar em Deus para julgar por si próprio as formas como as coisas devem acontecer em nossas vidas. Nós podemos falar confiantemente, assim como Davi certa vez falou, e ele disse o seguinte: o Senhor realizará tudo aquilo que diz respeito a mim. A terceira coisa que nós precisamos pensar sobre este Deus, que é o nosso consolo, é que ele não depende de ninguém para a sua própria glória. Agora vamos olhar novamente os versículos 15, 16 e 17. Versículo 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. As Escrituras fazem muitas referências a Deus receber glória e o nome de Deus ser exaltado entre as nações. Mas aqui, nestes versículos, nós temos que ter em mente que esta glória é uma glória que ele preparou para si mesmo no plano da adoração. Deus já era glorioso antes de ter criado o mundo. Ele era glorioso antes de ter criado a humanidade. Ele, através dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todo o sempre. É isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 11. Deus é infinitamente glorioso em si mesmo. Isso não depende de os homens adorarem a ele. No entanto, Deus tem este propósito de trazer glória a si, através da adoração que temos por ele. Mas aqui vemos uma coisa interessante. Mesmo se todas as nações juntas se reunirem para o adorar, se o mundo natural, se a criação natural pudesse se tornar, por assim dizer, uma espécie de templo, se unindo com todas as suas florestas e se tornassem, por assim dizer, um altar, onde todos os animais fossem sacrificados, nem mesmo assim a glória que os homens estariam rendendo a Deus estaria à altura daquilo que ele realmente é digno de receber. Deus é glorioso muito além do que as nossas tentativas débeis de fazer alguma coisa por ele podem demonstrar. Ele não depende de ninguém para dar-lhe aquilo que ele já possui em si próprio. Juntos todos somos considerados por ele como coisa que não é nada, insignificantes, como um vácuo. Então, em princípio, isso pode não nos trazer muito conforto. Talvez pode gerar em nós uma expectativa contrária a isso. Afinal, queremos que a nossa adoração seja agradável a Deus, mas nós podemos ter conforto aqui pelo seguinte: quando nós reconhecemos que a glória de Deus
não depende, em última análise, da imperfeição de nossa adoração. Isso deve ser um grande conforto para as nossas almas, porque tudo o que nós podemos oferecer a Deus é imperfeito, enquanto nós estamos neste mundo. Não adoremos a Deus com a perfeição, até que nós estejamos conformes à imagem de Jesus Cristo, até que nós compartilharemos da sua glória. Aquilo que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer neste mundo não pode acrescentar ou diminuir em nada a respeito de quem Deus é. Agora, meus queridos, isso aí não é uma desculpa para uma adoração leviana, para uma adoração que não dignifique a Deus. Nós devemos sempre obedecer à palavra de Deus, especialmente em matéria de adoração. Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós nunca podemos fazer da adoração algo do nosso próprio estilo, do nosso prazer, porque não se trata da forma como eu quero adorar. A questão é de que forma Deus quer ser adorado. Mas em última análise, a glória de Deus não depende da nossa adoração. Também precisamos lembrar que o objetivo das profecias nas Escrituras, assim como os tipos e os simbolismos que nós encontramos no Antigo Testamento, é sempre no sentido de tirar as nossas mentes daquilo que é inferior e nos conduzir para aquilo que é superior. Quando os esforços combinados de todas as nações de adorar a Deus ainda seriam uma tentativa muito aquém daquilo que Deus é digno de receber, nós cristãos devemos entender que só podemos adorar legitimamente, verdadeiramente. A nossa adoração verdadeira e legítima só é possível quando ela é oferecida em nome daquele que governa sobre tudo, aquele cuja morte na cruz foi um sacrifício ainda maior do que todos os animais do Líbano e cuja obra completa nos permite que nos apresentemos diante de Deus santos, inculpáveis, através dele, através de Cristo, nós podemos, na verdade, trazer glória a Deus. Através da nossa adoração, através da nossa obediência, que são agradáveis aos olhos de Deus, nós podemos trazer glória a Deus. É algo realmente espantoso que somos pecadores, miseráveis, menos do que nada, como um vácuo, mas pela graça de Deus, por causa da justificação que recebemos pela fé em Cristo, nós podemos fazer alguma coisa que aos olhos de Deus, desse Deus majestoso, glorioso, que aos seus olhos é agradável. Como nos diz o autor de Hebreus, vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 13. Versículos 15 e 16. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Notem o que o autor aqui desta carta nos diz. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se
agrada. Não deixe de perceber aqui no início do versículo 15, por meio de Jesus. Sempre é por meio de Jesus. Sempre é através de Jesus. Se nós podemos fazer algo que seja agradável a Deus, que traga glória a Deus, isso sempre será por meio de Jesus. Meu querido, seja consolado aqui nesta noite pelo fato de que, se você se gloria em Cristo, se você adora a Deus pelo seu Espírito, de acordo com a sua palavra, e você não está confiando e nem se gloriando na carne, a carne que muda e varia de sentimentos diariamente, mas se você adora a Deus através de Cristo e de acordo com a sua palavra imutável, a sua adoração é aceitável a Deus. E eu digo a vocês, é a minha convicção, Ele é mais glorificado pela simplicidade da nossa fé e da nossa obediência do que através de todas as coisas grandiosas, volumosas e extravagantes que tantas pessoas estão fazendo e que estão chamando isso de louvor. Nós precisamos da ajuda de Deus para que nós possamos nos escorar totalmente em Sua palavra e nele propriamente para todo o nosso consolo. Voltando aqui para Isaías 40, eu gostaria de encerrar aqui lendo novamente este versículo aqui, 17. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. A parte de Jesus Cristo é isso que nós realmente somos aos olhos de Deus. Por mais que o homem do século 21, com o seu verniz sofisticado de civilização, de intelectualidade, de racionalidade, ele se considere alguma coisa e ele pense ser muita coisa. Esse é o diagnóstico de Deus, da sua palavra, todas as nações. E todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Mas em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos ser resgatados desta vil condição, desta miséria. Nós podemos ser resgatados, podemos ser tornados membros da família de Deus e participantes da sua própria natureza divina. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus glorioso. Ele não precisa da nossa adoração para ser glorioso. Ele já é glorioso em si mesmo. Mas Ele nos deu este imenso privilégio de, por meio de Jesus Cristo e através dos nossos atos de obediência, oferecermos continuamente sacrifícios de louvor a Ele, que é um Deus grandioso, majestoso, todo-poderoso, incomparável em relação a tudo que Ele criou. Um Deus cujas nações não são nada diante dEle. Glória a Deus. Que Deus encha os nossos corações com a sua palavra, que ela esteja falando conosco nessa noite, nos desafiando, nos confrontando, que nós estejamos entendendo qual é a nossa situação diante desse Deus todo-poderoso, grandioso, magnífico. Se nós ainda estamos nessa condição miserável de sermos menos do que nada, por estarmos longe
de Deus. Que nessa noite possamos nos arrepender e corrermos para os braços do Eterno, desse Deus que é imutável, que é glorioso, que é amoroso, e que possamos clamar por sua salvação. E se nós já nos encontramos na comunhão com esse Deus por intermédio de Jesus Cristo, vamos perseverar, vamos avançar, vamos caminhar em direção à nossa pátria celestial. E durante o tempo aqui da nossa peregrinação, vamos deixar o nosso testemunho, vamos deixar que as pessoas vejam que a nossa cidadania não está aqui nessa terra, mas está nos céus, que nós somos cidadãos dos céus e que nós somos dirigidos por princípios que são celestiais e não terrenos. Que Deus nos abençoe no restante dessa noite e também toda essa semana. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, por aquilo que podíamos examinar nessa noite, nestes versículos que são tão maravilhosos, tão magníficos, que descrevem alguns dos atributos do Senhor. Nós nos curvamos diante de um Deus que é tão magnífico e tão grandioso. Senhor, perdoa-nos porque tantas vezes nós nos exaltamos, porque tantas vezes nós nos orgulhamos, muitas vezes somos pretensiosos, jactanciosos, muitas vezes estamos correndo atrás de glória pessoal e não contemplamos a Tua majestade e a Tua glória. Ó Senhor, fale conosco nessa noite, nos ajude a viver de modo que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes tragam glória ao nome do Senhor para sempre e sempre. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias ainda, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa-nos a todos nós, no restante dessa noite e também toda essa semana, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Uma abençoada noite a todos vocês que estão conosco e também uma abençoada semana. Que estejamos sempre vigilantes e alertas e esperando o retorno do nosso Senhor, que eu creio muito em breve estará voltando para nos buscar. Boa noite a todos. Saber que Deus não precisa de você para ser glorificado, que Ele não depende de você para suprir suas necessidades e que Ele não necessita da nossa adoração para ser todo-poderoso. Ele é independente da nossa adoração, do que a gente faz, das nossas atitudes. Ele é. E tudo isso faz você se sentir desprezado, rejeitado e menosprezado? Bem, na verdade isso mostra justamente o oposto. Mostra que esse Deus grandioso, que tem todas essas qualidades, todas essas características, um Deus incomparável, um Deus majestoso, que não se equipara a nada e nenhum de nós, mostra que esse Deus, Ele nos dá o privilégio de fazermos parte do processo de ser glorificado. Ele nos dá essa oportunidade, esse privilégio, essa bênção de fazermos parte disso. Isso deve nos trazer alegria, deve nos sentir privilegiados e abençoados de fazer parte de tudo isso. Que privilégio, que bênção é esse grande presente que Ele nos dá. Que a gente possa fazer isso com fidelidade e realmente viver uma vida que glorifique a Ele, aproveitando ao máximo tudo isso. Bem, de que forma? Quais são as maneiras práticas que isso acontece? Às vezes a gente tenta, como o pastor falou, fazer coisas grandiosas. E eu queria citar uma frase que o pastor disse. Ele disse exatamente isso. Ele é mais glorificado pela simplicidade da nossa fé e da nossa obediência do que através de coisas grandiosas, volumosas e extravagantes.
Queridos, a gente tem a impressão às vezes de que precisa fazer coisas que todos vejam aparente e que sejam coisas estrondosas para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Mas uma fé que seja simples e que seja obediente a Ele o glorifica, de forma que às vezes a gente não percebe. Temos essa fé, temos essa atitude que engrandeça, que glorifica o Deus que temos. Obrigado, pastor, pela pregação, obrigado pela presença de cada um. Foi um privilégio estar junto com vocês nesse culto. Que você possa começar essa semana colocando em prática verdades que a gente aprendeu hoje e que veja o privilégio que temos de servir esse grande Deus que temos. Uma boa semana a todos e que tenham um bom final de domingo. Abraço.